Bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Vanessa Ratayama, criadora do Projeto Lixo do Bem e da Ser Sustentável Terapias. E, considerando que o mês de março é o mês usado para conscientização da endometriose, que é uma doença que acomete em torno de 10% das mulheres brasileiras, é um número bem alto, inclusive, e que eu faço parte desses 10%, eu gostaria de compartilhar minha história. É muito mais trazer a minha experiência, né, com a endometriose e trazer meu relato, porque quem sabe ele possa te ajudar, né, de alguma forma. Se você conhece, né, alguém que tenha, que passe por isso, ou se você passa por isso, eu creio que possa te ajudar. Eu fui diagnosticada com endometriose há uns 25 anos, foi no final de 2006. Eu tinha pouco mais de 2 anos de casada. Eu estava fazendo faculdade, ali indo para a reta final, no último ano da faculdade. E já fazia alguns anos eu sofria bastante no período da TPM ali, né, na conhecida tensão pré-menstrual. Mas sempre foi uma questão crítica para mim a TPM, porque eu realmente era cometida por muitas cólicas, muita dor nas costas, pé da barriga, dor de cabeça, indisposição. A TPM sempre foi uma questão para mim, desde novinha. E eu lembro que nessa época eu trabalhava muito. Nesse momento da minha vida, eu ainda estava tentando, né, ali construir alguma coisa com meu esposo, com o Marcelo. Estava concluindo os estudos, tentando buscar uma estabilidade ali pra gente, né? A gente tinha começado a nossa vida a dois, então era importante, eu, né, sempre acreditei nisso, de buscar o estudo como fonte ali de melhorar, de tentar garantir, né, uma vida minimamente ali pra gente, né, segura, confortável dentro do possível, né? Então foi um momento em que eu não ligava muito pra minha saúde. Primeiro porque eu acho que eu estava muito confortável aquela ilusão que a gente tem, né, quando é mais novo, de que, mas isso não vai acontecer comigo, né? Não, mas isso é com os outros, comigo não, tá tudo certo. E eu acho que juntou a isso o momento em que eu vivia, né, o momento que eu estava da vida, de buscar, de fazer, de acontecer, de realizar. Então, eu acho que tudo favorece ali, o ambiente, a situação, o momento, né, da vida. Foi um conjunto de coisas que acabou me levando para esse desleixo, né, se eu posso falar assim, com a minha saúde física. Então, uma outra coisa que corrobora com tudo isso, né, eu vi um vídeo do Dr. Drauzio Varella falando sobre endometriose. Vou deixar as referências aqui, como normalmente eu faço. E ele estava falando exatamente isso, que um dos problemas na demora do diagnóstico é justamente pela normalização da dor. Mas é normal, mas isso faz parte. E um dos principais sintomas que leva para o diagnóstico da endometriose é a dor exacerbada. Mas infelizmente, né, a gente se acostumou a normalizar a dor, se acostumou a menosprezar, né, as dores da gente no geral, e principalmente nesse caso de ser algo cíclico, algo que todo mês a gente passa por aquilo. Então, infelizmente, essa normalização, esse menosprezo juntou com o meu, né, com a minha parte da culpa na coisa aí, da sabotagem, do me deixar em segundo plano. Tudo isso fez com que eu não tivesse um diagnóstico, né, assim, no momento ali em que a coisa já poderia ter sido identificada. Eu me sabotei por vários anos, assim, em atrasar os exames de rotina, justamente porque era normal, né, tomava o remédio e tomava injeção, às vezes, de tão forte que era a dor, e partia pra cima, vamos pra rotina. Não tenho tempo pra ficar doente, não tenho tempo pra sentir dor, esse era o meu lema. E outra coisa também, que foi um momento da minha vida em que eu lembro que eu trabalhava numa empresa que era bonito, e não era só nessa empresa, tá? Eu sentia que era um movimento do qual eu fazia parte, eu estava inserida. Era bonito você estar estressado, era bonito você dizer que era ansioso, parecia que era quase um status, assim, né? Então eu precisava pertencer àquele grupo, e eu, de alguma forma, eu queria pertencer àquele grupo, né? Então eu lembro que tinha um chefe de departamento dessa empresa, não era o meu chefe direto, mas a gente tinha contato com ele, que ele falava toda vez, era assim, pra sair de férias era um sofrimento. E eu lembro que quando a gente ia sair de férias, ele vinha com a frasezinha montada, né? Olha, cuidado, hein, pra ninguém dar falta e perceber que você não faz falta
durante as suas férias. Gente, esse pensamento não tem nenhum sentido pra mim hoje. Graças a Deus que eu mudei o suficiente pra entender que isso não faz sentido, né? E, inclusive, eu não sei, pra mim, minha opinião, né? Deixando claro aqui, eu acho que o profissional bom é aquele que consegue estar ausente e deixar as coisas minimamente resolvidas, não deixar perrengue pra ninguém. É lógico, o imprevisto acontece, mas você tentar antecipar, se planejar para que a coisa seja fluida na sua ausência e não que o caos se instale para que as pessoas percebam que você é indispensável, que você é essencial para aquilo. Essencial todos nós somos, como essência, somos essência, mas ninguém é insubstituível. Então, enfim, era uma premissa errada da qual naquela época fazia sentido para mim. E esse era um dos motivos pelo qual eu procrastinava para marcar médico. Eu levava 2, 3 anos para fazer um exame que tinha que ser feito anualmente. E um deles é o ultrassom de rotina, tem o de sangue também que eu fazia quando eu trouxe esse relato de dor intensa. E o primeiro médico resolveu dar atenção e pediu um CA-125, que é um medidor sanguíneo, né, para identificar, que também não é garantia que ele vai vir alterado, e ele vir normal não quer dizer que você não tenha, enfim, uma série de questões, mas eu não tô aqui para falar da parte médica, porque isso a gente tem profissionais maravilhosos já falando aí na internet. O que eu quero trazer é como eu contribuí do ambiente, do momento em que eu estava na minha vida, da forma como eu pensava na época, e como tudo isso contribuiu para uma piora do meu quadro. Porque eu tive, no momento em que eu procurei o médico, já fazia, acho que eu estava indo pro 3º ano sem exame de rotina. É vergonhoso falar isso, gente, mas eu sou humana. Eu preciso trazer porque eu acho que pode ter mais pessoas nessa situação, vão se reconhecer nesse meu papel. E aí, com uma dor intensa que eu já não aguentava mais, estava começando a interferir, eu não conseguia mais, assim, eu perdi um dia de trabalho e aquilo foi muito grave para mim. Eu falei, gente, eu não posso ficar prostrada todo mês, né, no ciclo menstrual. E aí busquei um médico com os exames, né, com os exames de rotina totalmente atrasados, ele me pediu uma bateria e ele foi o primeiro que me trouxe o diagnóstico. Só que aí eu entrei numa fase de negação, procurei mais 2 opiniões, porque esse primeiro médico que eu fui, ele era perto do meu trabalho, na época eu trabalhava próximo da Paulista, e ele era um médico badaladinho e eu fiquei com receio que aquilo fosse, que fosse um diagnóstico assim sensacionalista, ele já veio falando de cirurgia de cara e aquilo me amedrontou. E aí eu procurei mais 2 médicos, e aí os outros 2, eu lembro que mencionou alguma coisa que poderia ser, mas que aquilo não era nada demais. E um terceiro falou, não, fica tranquilo, isso daí é coisa do mês mesmo, toma um remedinho aqui, ó, quando você tiver essa crise mais intensa e tá tudo certo. E lógico, eu, workaholic na época que era, não podia parar minha vida, né, não tinha tempo para olhar para minha saúde naquela oportunidade. Me apeguei, escolhi, né, o diagnóstico que era melhor para minha situação ali no momento, mais confortável, que era o que ia me dar menos trabalho, que ia me tirar menos dias, né, do meu trabalho, do meu estudo, enfim. E mais um ano se passou. Só que no ano seguinte eu continuava com dores intensas, fui fazer os exames de rotina e tendo em vista o diagnóstico anterior de uma possível endometriose, que eu preferia acreditar no que disse que não era nada, né? Eu troquei nesse meio tempo, fui num outro médico e acabou que ele diagnosticou de fato a endometriose. Eu vinha com dores assim, só aumentava, né? Foi mais um ano assim que eu sobrevivi com os remédios que o outro médico tinha me passado, mas o quadro só se agravava, né? E aí quando eu encontrei esse médico, ele me falou, olha, isso aqui é sério, você pretende, eu era recém-casada, né? Eu pretendia ter filhos ainda, depois terminasse a faculdade, a gente tinha planos futuros ali, né? Pra maternidade, paternidade. E aquilo me deu muito medo, porque quando ele falou, olha, você precisa cuidar, isso aqui é sério, e coisa e tal, e aí, nesse momento, a minha endometriose, ela já estava pegando intestino, ela tinha pego a parede, né, que faz margem ali com o intestino, tinha obstrução parcial de uma das trompas, tinha 2 ou 3 endometriomas em um dos ovários, ou era 2 em um e um em outro, eu não me recordo, isso já faz bastante tempo. O fato é que a coisa que não era urgente, que não era grave, se tornou. E aí eu lembro que em menos de 30 dias eu precisei fazer todos os exames preparatórios, fiz uma videolaparoscopia, uma cirurgia pequena, mas o meu medo foi grande, né? Então aquilo ali impactou bastante a gente, eu, Marcelo e toda a minha família.
Em menos de um mês eu estava indo fazer a cirurgia, precisei me afastar por 15 dias. Graças a Deus correu tudo bem, não foi nada mais grave, mas poderia ter sido. Eu tenho uma amiga muito querida, que inclusive foi ela que me sugeriu de trazer esse tema, de fazer o vídeo com a nossa experiência, né, no caso relatando a minha aqui, mas ela teve problemas seríssimos também de saúde. Ela perdeu uma parte do intestino por conta da endometriose, mas ela nem sabia que tinha. O caso dela não foi como o meu, e eu me sabotei. Ela nem sabia que tinha endometriose. E ela deu entrada no hospital, uma coisa séria, seríssima, precisou entrar em cirurgias pressas, achando que era uma coisa muito pior, e no fim das contas, graças a Deus, era só endometriose, só, né? Embora ela tenha tido muitos reflexos disso, mas graças a Deus deu para reverter. E hoje ela está bem, reabilitada, com a graça de Deus. Mas o fato é, como é que a gente deixa chegar nesse ponto, né? E a partir daí foi uma corrida. Eu fiz essa cirurgia, depois fiz um tratamento de 6 meses com uma injeção que eu lembro que na época, isso em 2007, essa injeção custava acho que quase R$3.000, 2.500, 2.700, era alguma coisa assim, cada injeção. E eu ia tomar uma por mês, por 6 meses. Ela simulava uma menopausa, né? Ela forçava uma menopausa no meu corpo, que era para tentar retroceder a endometriose. Então o médico tirou o que ele podia, que era superficial ali na cirurgia. Depois eu fiz esse bloqueio, que eles falam, né? Um tratamento de bloqueio por 6 meses. E após 6 meses eu fiz uma segunda cirurgia, que foi uma segunda vídeo, para analisar a situação, como estava, a melhora e tudo mais. O tratamento foi ótimo, graças a Deus, deu muitos resultados. E aí vem a outra luta, né? Tentativa de engravidar, porque a gente nem tinha em mente naquele momento, porque eu estava terminando a faculdade ainda. Mas o médico falou, olha Vanessa, é um caso, a endometriose é uma das doenças que mais traz infertilidade para a mulher. Então se você pretende, pensa, cogita em um dia ter filhos, eu sugiro que, se for possível para vocês, lógico, né, dentro do planejamento aí de vocês, antecipar um pouco esses planos, porque corre o risco disso dificultar, né, esse sonho, esse desejo de vocês. Para encurtar a história, graças a Deus, depois de 2 anos e pouco ali dessa segunda cirurgia, eu engravidei do meu filho mais velho, que hoje tem quase 14 anos, e o médico, né, fala que um dos tratamentos, né, de endometriose, que aí nesse caso é natural, é a gestação, porque durante a gravidez você se inunda daqueles hormônios que combatem a endometriose. Então, e foi o que aconteceu, de fato ela sumiu depois da minha gravidez, eu retomei dali um tempo para fazer os exames de rotina e não tinha mais nada. Então foi lindo, maravilhoso, dali mais 2 anos eu tive meu segundo filho e agora em 2020 a endometriose retornou. Eu achava que estava livre, que estava curada, né? O médico fala que às vezes é possível que isso aconteça, mas depende, tá? Porque eu andei dando uma pesquisada sobre, e tem médico que fala que sim, tem médico que fala que não, mas o fato é, eu fiquei todos esses anos só fazendo acompanhamento de rotina, a partir daí, no início era semestral, depois voltou a ser anual, né? Não descuidei mais da minha saúde, mas o fato é que em 2020 ela retornou, e foi bem no meio da pandemia, né? Foi junto, na verdade, com a pandemia, e junto com o meu reencontro comigo mesma. E aí eu fui pesquisar a parte metafísica da questão da endometriose, porque como eu já tinha 2 filhos, eu já tinha passado dos 30, não pretendia mais ter filhos, passei em 3 médicos e os 3 me sugeriram tirar o útero, mas eu não sou a favor desse, porque eu voltei a ter dores, né? Por isso que eu procurei os médicos, os exames estavam mostrando que a endometriose tinha voltado. Eu fiz mais 6 meses de tratamento com hormônio, só que dessa vez, que é esse bloqueio, né, com a injeção mensal. Só que dessa vez não foi tão efetivo quanto foi da primeira vez. E aí eles me trouxeram como sugestão, né, olha, pense a respeito, se a dor estiver realmente muito incapacitante, coisa e tal, de repente tirar o útero. E isso não era opção para mim, como ainda não é nesse momento. Então, aí eu fui buscar a metafísica, né, da doença, para entender quais são os fatores que podem estar contribuindo a partir do meu comportamento, do meu modo de pensar, do meu modo de ver as coisas, né, sobre isso que fala a metafísica. Qual é o fundo emocional da doença? E eu acredito nisso. Então, fui pesquisar e cheguei na conclusão, de acordo com a pesquisa que eu fiz, inclusive tem Val Capelli também, vou deixar a recomendação aqui, que ele traz muito forte essa questão da metafísica da saúde, né? Ele traz a metafísica de cada doença, ele tem uma coleção de livros que fala só sobre isso. E, assim, fechou com chave de ouro, assim, a metafísica com o momento da minha vida em que a endometriose retornou.
né? Foi no meu momento de transição, no meu momento de redescoberta, de me conectar comigo mesma de novo. Foi ali de 2019 para 2020 e foi exatamente nesse momento que a endometriose voltou. Por quê? O que a metafísica fala? O Val Capelli traz de que toda essa parte dos órgãos exclusivamente femininos, né, essa parte uterina e tal, ela tem relação com a nossa identidade. E aí eu percebi o que? Quando eu me conectei, quando eu me redescobri, eu fui de um extremo, né, da permissividade para o outro extremo de eu só queria tudo do meu jeito, né? Me tornei intransigente, porque eu vivi tanto tempo, tantos anos falando a mim para tudo e eu não queria mais esse padrão. E quando você descobre um caminho diferente, você vê que ele te faz bem, às vezes a gente perde a medida, acontece, né? Quem nunca? E nesse momento de me descobrir em profissão nova, em coisas novas, me deparei com a minha missão, que tem relação com o projeto, né? Com as ações do projeto, a parte da educação ambiental. Então, ali eu não quis mais me largar de mim, né? Mas eu acabei indo para outro extremo. E um modelo que eu vejo, né, um movimento também muito parecido com isso, é na questão do trabalho. Né? Como eu disse, eu pertencia ao grupo dos workaholics, naquela época em que eu adoeci a primeira vez. E hoje em dia, depois da pandemia, né, se fala no movimento contrário, eu esqueci o termo, é um termo em inglês, mas que eles falam sobre o esforço mínimo no trabalho. Então, se você tinha num ponto ali fazer tudo para o trabalho, agora a gente percebe um movimento contrário. Mas porque, na verdade, são só extremos. O que a gente precisa buscar é o equilíbrio. E quando eu tive o diagnóstico dos 3 médicos, né, a possibilidade de tratamento com uma retirada do meu útero, e eu vi que não era aquilo que eu queria, eu fui pesquisar metafísica, entender, e desde então eu faço os exames, faço o controle semestral, tudo bonitinho, não deixo de ir ao médico, não deixo de tomar remédio se for necessário, não estou negando aqui o tratamento medicamentoso, só estou dizendo que eu busquei identificar dentro de mim o padrão que eu tinha que estava causando aquilo. E aí eu percebi que eu estava no outro extremo. Então antes eu era totalmente o outro. Tudo, quem dava regra pra mim era o outro. De repente eu fui pra mim e só pra mim. Não queria respeitar nem aceitar tudo que era diferente daquilo que eu pensava. E não é por aí também. É o caminho do meio, né? O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Então, com esse olhar amoroso, muito gentil e paciente comigo mesma, com o acompanhamento médico e fazendo as minhas práticas, né, o meu trabalho, que inclusive a compostagem é uma das coisas que contribuiu para esse meu olhar para dentro, eu consegui equilibrar e assim, a endometriose não retrocedeu, mas ela está instável, equilibrada, eu não sinto mais dores intensas, coisa que às vezes um remedinho trata, faço acupuntura também com essa finalidade. Então assim, um conjunto de práticas para que corresponde à minha parte da coisa, que eu acho que está no meu poder, né, fazer melhores escolhas para poder auxiliar nesse tratamento, né? A doença ela está aqui, ela está instalada, então o que eu posso fazer para melhorar, para contribuir ativamente para isso, e não só esperar o médico, o tratamento, o remédio fazer a parte dele. E isso, graças a Deus, tem me trazido muito conforto, muita paz, porque eu sinto pouca dor. Tem mês que eu passo em branco com dor, graças a Deus fazia muito tempo que isso não acontecia. Mas está sob controle, tá? Tenho acompanhado com os exames médicos de rotina, não vacilo mais, porque a lição já foi aprendida, né? E o que eu queria compartilhar era isso, então busque dentro de você o que você pode estar fazendo inconscientemente, gente, porque isso não é consciente, a gente não se sabota de propósito sabendo que está fazendo isso, né? Mas o que você pode fazer ativamente para contribuir com a sua saúde, com a melhora do quadro, não só contar com o que vem de fora, com o tratamento medicamentoso, né? Enfim, esse é o meu convite, tá bom? Olhe com amor, com gentileza, com carinho para você mesma. Saiba que é uma jornada, tudo é um processo e eu acho que essas coisas acontecem para mostrar pra gente que a gente não tá no caminho certo. Então, são avisos, são placas de aviso, sabe? Eu imagino uma estrada ali na minha jornada e eu entendo esses acontecimentos, inclusive essas doenças, como placas que demonstram pra gente, olha, não é por aqui, é pra lá, segue, muda o rumo, muda o foco, né? São convites da vida pra gente reavaliar as coisas dentro da gente, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Se gostou do conteúdo, conhece alguém que passa por isso e acha que vai fazer sentido, compartilha. Se gostou, acompanhe o nosso canal, siga para fortalecer as nossas ações. E eu espero vocês na próxima, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.